Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? É porque é o vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Tá bom? A Aurora Reserva ele é feito para você. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance? Conheça melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas do esporte. Adronaldo Guerra Filho, o Inter trouxe um ponto ou deixou 2 pontos no Paraná? Pedro, eu fui surpreendido positivamente com o Inter, entendeu? Eu achava que o jogo era muito mais complicado do que foi. O Inter andou perto até de ganhar o jogo, né? Eu acho que é um resultado normal, é um resultado bom para os dois, né? São times que no momento, pelo menos, se equivalem. O Inter é que foi acima da expectativa, por quê? Porque foi até a Arena da Baixada, cheio de desfalques. Eu achava que o Inter ia ser um time cauteloso, um time esperando o Atlético. Não, o Inter saiu para o jogo, o Inter acertou a trave. Primeiro tempo, muito bom, né, Guilherme? Muito bom do Inter. O Inter está com confiança, é um time confiante, é um time que muda peças e acredita que pode buscar o resultado. Está no caminho para chegar na Libertadores aí, né? Porque hoje eu estava falando com o Gamba, tem 3 garantidos, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Estão garantidos. Um deles, ou mais de um deles, com toda certeza, vai acabar levando a Copa do Brasil. Seria o Flamengo, no caso, que é o único que sobrou. O outro tem muita chance de se dar bem numa Libertadores, por exemplo. Já abre mais vagas. E aí o Internacional está metido. Claro que agora tem aí uma sequência de jogos que são durezas, mas pela confiança que o Inter está adquirindo, pela confiança que está demonstrando, eu não descarto que o Inter faça 3 pontos contra o São Paulo. Depois tem uma pedreira, o Palmeiras é pedreira até porque vai tratar o Inter como adversário. E o Atlético é pedreira sempre, mas passando isso dá para encordoar de novo uma série de resultados e se garantir. Se fizer 4 pontos desses 9, dá para fechar, né? É que o São Paulo vem bem desfalcado, né? Eu acho que contra o São Paulo vai fazer 3, contra o Atlético tem chance de fazer 3, porque o Atlético que ontem ganhou, Pedro, eu vi o Botafogo. Eu vi boa entendeu? parte também. Eu terminou o jogo e saí de casa e me perguntaram, tu vai jantar? Digo, não, vou na farmácia comprar calmante. Fui na farmácia ali comprar um. Fez um gol que o cara foi cruzar a bola, ela pegou na trave e entrou. O Atlético está jogando pouco, muito pouco. Sim, ele estava a perigo técnico nesse jogo. Muito pouco. O Palmeiras nós vamos ver hoje. E o Botafogo é ruim também. É que o Atlético entra numa levada parecida com a do Flamengo e do Palmeiras agora, que são os barões, né, do dinheiro, mais até do que o Corinthians, que vai botar Yuri Alberto, mas o Atlético botou um reforcinho, coisa pouca. O Pedrinho, que era do Corinthians, estava no Benfica, a seleção de base, já pode jogar no meio da semana. E o Pavão, que era ponteiro da seleção argentina na Copa de 18, ex-Boca Juniors, que o Atlético também contratou. Na quarta-feira, o Flamengo contra o Juventude, já que tem sempre uma nuvem em cima do Juventude, né? Ontem jogou para golear o Goiás, placar final 0-0, perdeu o pênalti, anulou gol com a mão. Pois o Juventude joga contra o Flamengo quarta-feira no Rio de Janeiro, ou em Brasília. Já era ruim o suficiente. Mas vai estrear o Everton na quarta-feira, ainda não estreia o Vidal. O Palmeiras vai colocar 2 atacantes estrangeiros que contratou também. Então esses times naturalmente vão se reforçar. O Atlético já vem para cá, por exemplo, para enfrentar o Internacional, com Pedrinho e Pavon. Já é uma diferença importante. Maurício, do Atlético, ele é no domingo, né? Dia 31 de julho. Finalmente um jogo às 4 da tarde. Acho que é o primeiro jogo. E aí, no retorno, o Inter vai ter o primeiro jogo domingo às 4 da tarde. O Inter joga, mas eu acho que o Inter vai com força total de jogo, porque o jogo contra o Melgar, ele ficou para quinta-feira, né? Então o Inter vai ter uma sobrinha. Quinta lá. O Inter joga dia 31 contra o Atlético aqui e na quinta-feira, dia 4, contra o Melgar. E aí sim, domingo ele recebe o Fortaleza no Beira-Rio. Será que ele vai com força máxima? Aliás, perdão, desculpa, o Fortaleza é lá. É lá. E eu acho que ele vai jogar com o Atlético aqui com o que ele tiver de melhor. Também acho. E aí o Melgar na quinta, claro, porque aí tem um período de 4 dias, né? Embora tenha uma viagem pro Peru. Léo, não dá para não jogar contra o Atlético Mineiro sem titular. E aí, não, Maurício, o Fortaleza lá, no Castelão no domingo,
Aí Joga vai eu. com o sub-15. Acabei de receber um e-mail Tu vai? como sócio, Léo, e fui convidado para jogar esse jogo em Mas vai Fortaleza. ser aquela história, não dá pra jogar mesmo com o Atlético o cara que possa estourar, né? Vocês estão falando de preservação, assim, ó. A preservação tipo assim, tá 80% não joga. E a do CK, né? O CK botou lá risco de lesão muscular, o cara fica fora. Não vai jogar ninguém no sacrifício. Aí tudo Pedro, bem. Tem um outro detalhe, Potter, só pra completar, desculpa, rapidinho. Dia 24 o Inter joga com o Palmeiras, tá? E aí ele vai ter aquela semana lá livre. em São Paulo. Ele vai ter aquela semana livre pra jogar 24 é domingo que vem, né? Isso. Exato. Joga Aí ele quarta contra o São Paulo, domingo contra o Palmeiras. Isso. E aí ele tem a semana toda livre pra jogar contra o Atlético. Então ele vai ter uma semana em que ele vai poder acelerar contra o Atlético e acelerar contra o Melgar. E aí tira o pé contra o Fortaleza. E que loucura vai ser isso, né, Pedro, lá em novembro, né? Porque o Inter vai ganhar o Brasileirão ganhando do Palmeiras e do Galo. Nas últimas rodadas, né? Vai ser uma loucura. Vai ser uma felicidade, né? Eu que reclamo tanto dos pontos corridos, vai ter duas finais com times diferentes. O Inter ganha aqui no Beira-Rio lotado do Palmeiras, aí vai pro... Desculpa. Tô viajando. Do Palmeiras, ganha do Palmeiras, é um jogo só. O Galo já é. Vai decidir no Mineirão. Não, já rolou, errei. A final é no Parque Antártico. Mas aí já ganhou a Sul-Americana também. Sim, claro. Os dois títulos muito título, né? Os dois títulos, né? Pedro, olha só. Heitor, reserva. Kaique Rocha, reserva. E Moisés não é mais reserva, mas é reserva, né? Vamos lá. No sábado. Sábado. Aí tinha Gabriel, Edenilson, Depena, titulares, né? Essa trinca é titular. Aí na frente dele seria o Alan Patrick. Não pode. Tyson, não pode. Maurício, reserva. PH e Alemão, aí eu já não sei mais. Né? Porque eu acho que... mas o Wanderson tá voltando. O alemão infelizmente... O Pedro Henrique é banco, né? O alemão titular. Aí que tá, Maurício, onde eu ia chegar, como diz o Bagé. Quem sabe 2 pontas... E quem sai? Sai o alemão. Mas o Mano gosta de 9, não gosta? Sai o alemão, joga PH e Wanderson. 2 jogadores de velocidade. 2 jogadores de velocidade. Principalmente lá. O Palmeiras gosta de 9 também, joga com 2 baixinhos. Exatamente. Apesar de ter contratado agora 2 centroavantes. Enfim, é bom ter centroavante. Sim, é que o alemão... Enquanto ele não teve, jogou com os baixinhos. O alemão, certamente, antes do jogo, deve ter comido umas 25 bergamota, que ele não foi jogar. O alemão não foi jogar. É o único ponto individual negativo do Inter na partida, é o alemão. Mas eu queria fazer esse elogio ao Mano, Pedro, acho que a gente tem que fazer, porque em algum momento... Se a gente está elogiando o Diniz, se a gente está elogiando o Filipão, né, a gente tem que elogiar o Mano. Não, mas é que a gente já fez vários elogios ao Mano, acho que tá na cara, né, como o Inter mudou, enfim. Mas é que tinha uma ponta, assim, daqui a pouco uma dúvida, ele só conseguiu melhorar o Inter porque ele teve reforços, né? Contra o Atlético não tinha René, Bustos, Alan Patrick, Wanderson, Mercado, Moledo, muita gente. E mesmo assim ele conseguiu entregar, como disse o Guilherme. Nem contra o Curitiba naquele 3-0. Exatamente, ele conseguiu entregar um rendimento muito acima. Então, assim, é um treinador que está fazendo um bom trabalho. Eu gostei do teu raciocínio, eu concordo com ele. A campanha do Inter é uma campanha muito concreta. Não é nada de mais e muito menos nada de menos. Não, tu usou uma expressão boa no teu comentário, sólida. Sólida, isso. Tá, agora eu quero te dizer o seguinte, é assim. O Rogério Ceni chega em Porto Alegre quarta-feira sem 12 jogadores, sendo que o principal jogador, o craque do jogo de ontem, assim, espetacular, sob todos os aspectos, um cara chamado Patrick, que foi corrido por muito cronista esportivo aqui de Porto Alegre, a gente conhece, que fez uma partida excepcional. Eu ratifico a minha opinião. Patrick tinha que ir embora do Inter. Se o Patrick tá aqui, o Wanderson não joga. Viu? Tá jogando no lugar do Wanderson, se o Patrick não joga, se o Patrick tá aqui, o Wanderson não joga, Pedro. Não entendi você. Não, mas tá bem, não joga um, joga outro. PH, o Patrick tinha o Wanderson. O Wanderson é superior. Não, o Patrick entregou bastante pro Inter, Pedro, eu sou muito agradecido a ele. Não, foi bem. E tá ótimo, tá bom? Tinha que ter saído mesmo. Eu acho que não joga o Igor Gomes também, hein? Não joga o Caleri. A fila anda, né? Saiu o Patrick, entrou o Wanderson e vamos adiante. O que eu tô dizendo é o seguinte, o São Paulo chega sem 2 dos seus 3 atacantes. Ontem, quando confirmou que o Caleri não ia jogar, eu desliguei a TV. Cartão, Caleri e Patrick. Ele tava no banco. Poupado. Caleri e Patrick não jogam. O Igor Gomes sentiu. O Igor Gomes sentiu, talvez não jogue. O Jandré é a mesma coisa. Também, muito bom jogador, por isso que eu tô falando. O Léo falou nos caras. Mas, por exemplo, a campanha do São Paulo é de 24 pontos. O Inter tem 5 pontos a mais que o São Paulo. Em quase um turno inteiro. Né? E nós estamos falando aqui de várias qualidades do São Paulo, né? Mas, Potter, o São Paulo sem dinheiro não contratou muito pouco.
E tu tá vendo que ontem ele terminou um jogo com 8 meninos que tu nunca ouviu falar. O Nicão, 8. como é que tá o Nicão? Voltando de lesão, Potter. Voltando de lesão. Tomara que não jogue, né? Porque só o que faltava. Pedro, assim, que tem um trabalho bom no Beira-Rio, claro, todo mundo tá vendo, tá enxergando. Tem várias unanimidades aqui, né? O silêncio do Bagé é uma aprovação do que eu tô falando. O Bagé sabe que tem um bom trabalho no Beira-Rio. Mas sabe por quê? Que tem. Deixa eu só te ajudar nisso aí. Todo que, por exemplo, vai falar do Grêmio, o Pedro abre o programa te chamando. Ele não faz isso quando vai falar do Inter. Só, Bagé, por favor, a tua opinião. Eu não consegui entender, então eu fico... É que ele tava chamando quem acertou, né, Bagé? Isso é uma Ele não pode começar contundente ao com quem comando. Eu errou. não quero fazer intriga, mas parece que o Alex fez uma crítica ao comando. Quero mandar um grande abraço aí pro Não, Felipe mas Jamba. o que o Alex está fazendo é o seguinte, Maurício. Eu chamei o Potter porque o Potter sempre disse que os adversários do Grêmio eram muito ruins. E queria subir com o pé nas costas. Enquanto o Bagé fazia assim, Romildo, tu tem que sair. Sabe aquele discurso assim? Isso acontecia Muito aqui. bom. Então eu tenho que chamar quem acertou. Era presidente Romildo, era educado. Obrigado, Pedro, pelo caráter. O presidente disse que ele não ouve Presidente sala. Romildo. Ele disse que não ouve sala. Ele levantava a cadeira assim, ó. Ele disse que não chega nada nele. O presidente Romildo esqueceu que foi nesse programa que o vice-presidente de futebol dele, senhor Denis Abrão, ligou para entrar no ar e para confirmar que estava demitindo o treinador. Mas ele disse que ninguém Pedro, ele não ouve sala. o futebol ele é bom quando a gente observa ele como uma grande metáfora, né, da vida real, né? Sim. E essa temporada novamente prova uma coisa pra gente que a gente que acha interessante, que é renascimentos, né, de treinadores e gente que tá aprendendo. Como o Diniz, né? O Diniz talvez seja o maior próximo. O Filipão já ganhou. O Mano Menezes já ganhou. Né? O Ceni ganhou aquele Brasileirão lá com o Flamengo, mas não é uma assinatura dele, né? Aquele time, né? O Ganso Ele tá a jogar, evoluindo, né? Mas o Ceni tá evoluindo, né, Potter? Não, eu acho que ele entra na turma do Diniz, né? Ele entra na turma do Diniz, né? De Com vantagem, porque aí ele já botou mas faixa no peito. eu queria, claro que eu sei que o futebol brasileiro é mais complicado, né? Quer dizer, mais fácil que outros mundos, mas é bonito de ver treinadores assim já consagrados, ainda fazendo bons trabalhos, ainda tendo humildade para enfrentar, e é bem esse o verbo, enfrentar vestiários mais modernos, né? Ninguém monta aquele time do Atlético Paranaense na sorte, ninguém monta esse time do Inter na sorte, ninguém tá fazendo esse trabalho do Fluminense aí na sorte também. Mas aí, já Potter, tinha acontecido isso com o Abel Braga, né? Aqui no Inter naquela temporada. Tem exemplos maravilhosos aí de No caso do Filipão, a vida não aí, acaba, Diogo, né? tem uma Fala, questão, Léo. Diogo, Fala. que eu acho que é muito importante. E aí é de todo um contexto de mercado. Essa busca dos clubes por técnicos estrangeiros e tal, ela traz novos conceitos, ela traz gente com outras abordagens, ela traz gente com muita bagagem e também faz com que os nossos técnicos aqui, a gente está vendo o Mano, por exemplo, o Mano nesse período sabático dele, o Mano foi estudar, foi se preparar. Léo, aceite uma Filipão- vírgula minha, Léo, desculpa interromper, mas só para fazer o debate, aceite uma vírgula minha, que você tem razão, trouxe novas abordagens com treinadores estrangeiros, mas eu gostaria de fazer uma vírgula de que trazendo treinadores estrangeiros também trouxe treinadores estrangeiros ruins, de mau trabalho. Porque virou bem. moda, né, Maurício? Quando vira moda, Mas é O moda. Mano até foi estudar antes dos treinadores. Não, estrangeiros, é que é mas uma o Léo tem questão razão, de ele estudou. mercado, Maurício, que tu vai oxigenando Sacudiu o mercado. Ah, isso sim, isso e todo sim, mundo, isso sim. Foi bom. todo mundo vai buscar conhecimento. O Filipão, na verdade, é um processo que o Filipão começa lá na China, né? O Filipão que volta da China, ele já volta com o Paulo Turra na comissão, com uma outra abordagem. Mas aí bem antes dos estrangeiros, né, Léo? Eu só acho que o 18, Filipão, eu né, acho que o né, Filipão, Bagé? eu 18 acho já que, tinha essa onda, né? eu só acho, mas não do jeito eu só que tem acho, hoje. Léo, A que onda o Mano, consolida com o Jorge Jesus. Não, eu acho que o Mano, Léo, ele faz o período sabático e vai estudar lá em Portugal, na melhor academia, enfim, antes dos estrangeiros. Mas não importa, o Léo tem razão. É que, Os estrangeiros é que eu acho que ajudaram. mais Pra mim, a mudança ajudaram do Mano é muito. temperamento. Mais do que o Conhecimento ele estudo, já tinha. que o estudo tá para todo mundo, o futebol é visto e observado por quem quiser. Mais do que isso, o Mano Menezes, ser humano, mudou. Temperamento. Porque ele aquele- tava numa empáfia, ele tava naquela coisa, mas- ancorado nas taças, porque ele tem várias taças, isso é verdade, mas ele tava preguiçoso. O Mano Menezes é outro cara, ele Concordo. descobriu dentro Mas dele eu- uma ele- chama de, opa, dá pra seguir a vida, dá Quando pra ele continuar acho diz que na tem um entrevista episódio- dele quando ele diz na entrevista dele na chegada, Intervalo. a pergunta é feita, Pedro, é rápida, a pergunta é feita. Escuta, o Inter tá precisando de ti. E ele rebate na hora, Perfeito, não, eu Fred. é que tô precisando do Inter. Eu também estou Eu precisando ir. também tô pensando nisso. Aliás, Eu tô o precisando de Grêmio ti, Pedro. precisava do Roger, o Inter precisava do Mano. Perfeito. Agora o Mano precisava do Inter e o O Roger Roger- precisava do Grêmio. o Eles Roger- estavam digamos assim,
um pouco não, bem afastado Pedro, do mercado. o Roger está na turma, claro. turma do Diniz e na turma do Ceni. Exatamente. O Roger está fazendo um trabalho que não era aquele trabalho de toque-toque dele, porque não tem como fazer isso aí. Então ele dá um passinho atrás de formatação de time, monta o time primeiro que para de tomar gol pra depois soltar. e depois soltar. Isso, Ele disse isso, foi inteligente. E você intervalo precisa comercial. chamar o intervalo. O Roger precisava do Grêmio, o Grêmio do Roger, o Inter do Mano, Chama o Mano do cantando, Inter. Pedro. E você Sai o precisa comercial. chamar o comercial. Chama cantando. Tu começou o programa cantando hoje. Eu ficou tudo vou muito mais chamar bonito. o comercial. Voltamos. 2h mais 3 minutos. E nós estamos chegando aí para debater um pouco mais de futebol. O que está acontecendo com Juventude? Eu acho que o pessoal está precisando lá na igreja do Caravaggio, junto com o Bagé, antes mesmo de conseguir a graça de não cair para a Série B, rezar, sabe? Porque, Maurício, até pênalti, Juventude bota fora, Maurício. Eu vi o jogo, Pedro, ontem de manhã todinho, e foi um jogo que se terminasse 3-0 ou 4-0 para o Juventude, estava justo pelo desempenho do Juventude. Mas isso era para ser promissor, esperançoso. Mas é o que mais me preocupa, o Juventude perde quando joga bem e perde quando joga mal. Perde jogo ou perde ponto. Ontem, do jeito que foi, contra o Goiás, que é candidato direto a não cair em casa, em Caxias, perder pontos do jeito que perdeu é perder o jogo. Porque logo depois à tarde, fora de casa, o Fortaleza ganha o jogo dele. E sai da lanterna entregando a lanterna para o Juventude. Se você olhar o potencial do Fortaleza para sair da zona do rebaixamento, e eu acredito que ele vai sair, o Fortaleza tem muito mais potencial. O Fortaleza estava na Libertadores até bem pouco tempo, e por mais que se discuta o extracampo do Thiago Galhardo, ele vai contribuir no Fortaleza. Ele vai estrear agora no pós-janela. Então, o Juventude já deu no teto no seu investimento, Pedro. Ele não tem de onde tirar para reforçar a qualidade do seu elenco. O Fortaleza teve, o Juventude não. Mas está embolado, então, né? Mas olha o Juventude quando ele empata... Mas tem gente crescendo e tem gente andando pro lado e tem gente andando para trás, né? Fortaleza pega o Bragantino em Bragança Mas Paulista. se tu pegar tá crescendo. os 4 últimos, o América tem 18, o Atlético Goianiense 17, o Fortaleza 14, Juventude 13. Quem tá fora da zona é o Curitiba, tem 19, um ponto a mais só do que o América. O Cuiabá tem 19, pega o Palmeiras hoje, lá em Palmeiras. E aí, se tu pegar, dá pra ir até os 22 ali, que é o 10º, é o Santos, porque o Santos também não tá fazendo campeonato nenhum, né? Mas, ô Bagé, o problema é que esses times, eles empatam uma, ganham outra, e o Juventude não consegue fazer isso. O Juventude tem 2 vitórias. Uma das vitórias do Juventude é aquela do Fluminense, né? Com o gramado encharcado, que lembra muito até a história do Flamengo do ano passado. Mas o Léo teve um jogo com o Santos que tava 2-0 para o Juventude, esse ano agora. 2-0 tava pro Juventude. Aí tem um jogador expulso do meio-campo do Juventude, o Santos vira para 3-2. 3-2. Mas enfim, e uma expulsão boba, né? No final do primeiro tempo, um lance no meio-campo. É que o Juventude hoje está começando um mês que ele é decisivo, que ele pode mudar a vida do Juventude, mas como disse o Maurício, eu não sei se ele já não bateu no teto financeiro dele. O Juventude só vai se salvar se ele fizer uma janela boa. Se ele buscar 2 ou 3 ou 4 jogadores assim em que ele acerte. O Juventude no ano passado ele foi muito bem no mercado. O Juventude contratou muito bons jogadores. Pô, esse Guilherme Castilho, que agora está lá no Atlético, Paulinho Boia, o centroavante, que o Peixoto, que era do Bragantino, depois foi para a Ucrânia, está jogando acho que no Ceará agora. Tá no Ceará. O Juventude acertou na janela. E esse ano ele não acertou a mão, ele perdeu uma peça importante, que era um observador do Juventude, um cara que o Cuiabá levou, um cara jovem. Esse cara tinha muito conhecimento de mercado. E o Juventude precisa ir bem nesse mercado. Ele precisa acertar para se encorpar, porque senão ele vai ficar fazendo grandes jogos. E a gente vê o Juventude jogar, Maurício, eles entregam tudo em campo. Sim, os caras estão no não limite. falta suor, assim, não. Só para corroborar isso que disse o Léo, o Dawan era um volante que foi pro Japão, se não me engano. Era um baita volante pro universo do Juventude. Aí se imaginou, contratou o Darlan, boa sacada, um jogador parecido. Não funcionou. Aí saiu o Castilho, que, puxa vida, foi um jogador, assim, hegemônico do Juventude. Aí vem o Chico, também não consegue repetir. É isso, é mais difícil... Fala, Léo. Não, o Chico, desculpa de atropelar, mas o Chico, o Capixaba, eles são caras que no ano passado eram reservas do Juventude. E esse ano eles estão na ponta do time, entendeu? Eles são linha de frente. Isso mostra uma queda técnica, né? Falta um turno em algumas partidas, Pedro. É difícil pro Juventude. E sabe com quem que o Juventude joga a próxima? Flamengo. Estreia do Everton. Difícil, Everton Cebolinha. Difícil é pro Fortaleza. O Juventude já caiu. Vamos parar de ensaboar o pato. Saboar o pato. Cara, eu adoro essas analogias. O Juventude já caiu, rapaz. Infelizmente, já caiu.
Um time que chega nesse momento, que o adversário olha para ele e diz assim, nós não vamos perder, ele não tem força para ganhar. Eu estou dizendo isso com uma dor no coração, porque é um a menos. E pior, não vai subir ninguém, entendeu? Vai subir para a Série B, lá da Série C, não vai subir ninguém também. Então, o que aconteceu? O Juventude não tinha dinheiro, o Juventude teve que abrir mão de jogadores, o Juventude não consegue fazer valer o fator local. Como é que vai escapar? Não tem maneira. Não tem. O Juventude tem no segundo turno Palmeiras, o Juventude tem Flamengo, o Juventude tem Atlético, o Juventude tem o Inter no Beira-Rio. Como é que vai escapar? Ele tem que fazer um aproveitamento de Palmeiras, não vai dar. Tá louco, tá louco. Não, mas é diferente. O Fortaleza, por exemplo, Guerra, eu concordo com o seu prognóstico de Juventude, porque a lógica indica que o Juventude cai e a lógica indica que ele cai com rodadas de antecedência, não cai só na rodada 38, não, porque ele não tem de onde se reforçar, porque há pouco tempo ele queria o Igor Castilhos, que não está sendo aproveitado no Atlético. Sabe também quem é que mostrou interesse? O Grêmio. O Grêmio, mesmo na B, se o Igor Castilhos olhar a projeção de carreira dele, com todo o respeito que o Juventude merece, ele escolhe o Grêmio. É que um vai para Série A e o Grêmio está outro voltando para o seu lugar, tem outro patamar de salário, outro nível de projeção, e o Juventude está no teto, e o Igor chega no Juventude assim, ó, vai lá e me salva. É pesado. Tu vê, olha só, agora Juventude e Flamengo. Tá, essa é uma analogia que a gente faz assim, mais assim, rasteira, digamos, mas ela tem a repercussão. A folha do Juventude é 1,5 milhão. A do Flamengo é quanto? 20? Diogo, a gente está esquecendo. É muito difícil para os dirigentes. Ano passado, é muito difícil para os dirigentes. Já escapou graças ao Grêmio, né? Porque foi na última rodada, lembra? Tanto que o resultado do Juventude e Corinthians é o que derrubou o Grêmio. Vocês já notaram que a gente já tirou nos pontos corridos o Inter e o Grêmio? Tá, esquece que o Grêmio está na segunda divisão. Mas a gente já tirou do favoritismo, a gente já vive com uma realidade de clubes de segunda linha no futebol brasileiro, pro Brasileirão. Mas é a realidade, né? Sim, é exatamente sobre essa realidade que eu tô falando. A gente esquece. Quando é que vai... O Grêmio do Renato, que foi o último time bom aqui no Rio Grande do Sul. Time bom para ganhar coisa, tanto que ganhou. Né? Tá, podia ganhar o Brasileirão? Podia. Mas eu optava pelas Copas, botava time reserva em 6, 7 partidas, 8 partidas. Perdi esses pontos aí e já era. Não lutava por mais nada. Faz tempo e talvez seja... e esse é o meu medo, e aí esse que eu colocaria em discussão. Porque eu não lembro de ser assim na década de 2000... Não lembro de ser assim na década de 90. Aumentou, a distância aumentou, você tem razão. A gente já não coloca o pontos corridos, né, para isso. E o meu medo é que o futebol brasileiro vire como alguns países do mundo que aí eles ficam discutindo quem vai ganhar. Não, mas Potter, o futebol brasileiro hoje está aproximando os clubes através do calendário. Se o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético continuarem jogando as 3 competições, se eles forem até a final nas 3 competições, Palmeiras o só Atlético está em 2, né? Palmeiras só 2, Atlético só 2. O Palmeiras então, aí mas já é o primeiro problema. também por causa disso, né? Já participaram de 3. Mas para responder objetivamente a tua pergunta, Potter, eu lembro quando o São Qual foi a última Paulo... vez no jogo que tu falou que alguém da dupla Granal era favorito para o pontos corridos? 2009, o Inter em 2009, no ano do centenário, era tido como favorito. Né? O Inter foi vice-campeão brasileiro. Mas enfim, eu lembro do... Eu tô com uma dúvida hoje, Diogo. Eu não sei se o Wagner Mancini fez uma grande coisa. Tá. Não, sério, eu vou falar sério. Tá. Fez uma grande coisa, levando o América até a 3ª fase da Copa do Brasil e pagando tudo que o América tem que pagar esse ano com os prêmios da Copa do Brasil. Ou se o certo foi o Roger e o Medina que eliminaram o Grêmio e Inter na primeira rodada da Copa do Brasil e eles não têm esses compromissos, por isso estão mais descansados. Acho que é contigo, Bagé. Potter, eu ia continuar naquele assunto, mas nesse aí não dá pra... Eu acho que esse aí é com o Bagé, eu não vou entrar nessa briga aí. Não, deixa o Não, mas eu tô falando sério. Vou pegar um café desculpa, não falo mais. É ótimo, pô. Maguara é o apresentador agora. O Pedro é daqueles que acredita que algumas coisas por alguns profissionais de futebol são planejadas. Não são, Pedro. Tu acha que o Mancini queria ter na carreira dele 6 rebaixamentos e tá rebaixando o 7º agora? Não tem, então acho que a gente dá muito espaço pro Mancini, até porque o Mancini trabalha hoje numa rádio, rádios de Minas Gerais tem que acompanhar o Mancini. Mas ele tá na Copa do Brasil. Mas isso aí é igual a... Sorteio América é importante. É igual pé de jaca, tu olha lá e não sabe como é que tá lá em cima. O América é o muito Mancini já foi campeão da Copa do Brasil, conheço uns coisas treinadores que não ganharam. O Péricles Chamusca também já foi, eu não sei onde ele anda. Por exemplo, Pedro, quais treinadores não ganharam a Copa do Brasil, por exemplo? Por exemplo, o Medina, o Roger,
Os que agora entraram aí foram eliminados na primeira fase. Mas e aí, vamos o América é o puro exemplo do que é o nosso calendário aqui, né? Porque, claro que o América não tem estofo para jogar 2, 3 competições. O América consegue jogar uma pelo orçamento, por aquilo que o Diogo disse. E é isso que os caras, quando defendem a liga, dizem. Porque tu não pode ter um time que ganha 80 vezes mais do que o outro, ou que tem uma folha 80 vezes maior do que o outro. A diferença é muito grande, então acaba criando nichos no campeonato. E fica o campeonato, como disse o Potter, disputado por 2 ou 3. Chato. É chato. Então, assim, o América ele não tem essa bala toda. O que está acontecendo com o América? Ele está sentindo o fato dele ter dado uma acendida na prateleira dele, na hierarquia. O América jogou segundo em Porto Alegre, na quinta ele foi no Rio, e domingo à tardinha ele está jogando em Belo Horizonte. Quer dizer que em 7 dias ele jogou 3 partidas. Vocês querem rebaixar o Mancini? Mas para responder o Potter também, Léo, há uma brecha recente, que não foi no campeonato do Atlético Mineiro, conquistado no ano passado, mas no anterior, imediatamente anterior, houve uma brecha porque o quadro já era de baronato do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético, e o Inter deixa de ser campeão por um bico de chuteira do Edenilson. Então, aí, brechas para acontecer, excepcionalmente, elas existem. Mas é a exceção, né? É a exceção. Mas o São Paulo não era baronato quando foi tri brasileiro? Lembra? Isso que eu queria dizer antes ali. O São Paulo eu lembro. Lembra, Léo? Mas acho que a gente até fez matéria e tal. Aumentou a distância. O São Paulo era um clube que estava à frente dos demais. Cara, inclusive o Inter se inspirava nele. Isso, o orçamento do São Paulo, eu me lembro do Rogério, o São Paulo, o licenciamento do São Paulo, tricampeão brasileiro, CT, Cotia, etc. O licenciamento, Potter, era com a Warner Bros. Olha o que era o São Paulo. Ganha numa década brasileiro, não, mas era o clube de estrutura europeia. Parecia que não tinha como, que ele estava consolidado eternamente como grande clube brasileiro. E ele desaba de um jeito horrível. Inclusive tem o pior estádio hoje de São Paulo. O meu olhar não é nem para que mude o baronato. Não pode mudar. É a impossibilidade de o Inter e o Grêmio participar desse baronato de uma maneira contínua. Mas aí, Potter, é aquela questão nunca foi assim, nunca vai ser. Cada um tem uma história. O Flamengo é uma super categoria de base, um grande momento, né? Que agora está tentando reconstruir com os mesmos. Vai passar Gabigol, vai passar essa geração toda. Como é que o Flamengo vai se virar? Tem potencial claro para isso. O Atlético Mineiro um monte de dinheiro e o Palmeiras um monte de dinheiro. Mas o Inter e o Grêmio nunca conseguiram enfrentar nesse tipo de patamar os times do São Paulo. A gente está se acostumando nessa década que nós já estamos agora aqui, a gente vai ter já não, tipo assim, não é nem discussão que a gente não vai ganhar o brasileiro. Nem discussão, nem discussão. É que se a gente olhar o cenário hoje, Pedro, o Atlético Mineiro só está se ombreando com esse Palmeiras que se reestruturou a partir de uma injeção muito forte de dinheiro do Paulo Nobre, e depois vem a Leila. O Palmeiras se estruturou, refez toda uma organização, refez a parte de estrutura física, enfim, evoluiu. O Flamengo por uma reestruturação, porque o Flamengo a gente sempre dizia, se o Flamengo se organizar, ele vai virar a NBA do Brasil, ele vai ser um time fora da curva. E o Flamengo se reorganizou e está sobrando. Mas o Atlético só chega lá porque está inflado por dinheiro de investidor. Porque senão o Atlético vai Palmeiras, aqui, né? E o Cruzeiro, Pedro, só para encerrar, o Cruzeiro está pagando hoje uma busca incessante por investimento, por jogador. Claro que teve ali irregularidades, mas o Cruzeiro, que foi bicampeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro na década passada, a gente viu onde ele foi parar. Eu não sei se vai surgir um dia uma empresa que vai fazer isso com o Inter e o Grêmio. Não sei se vai surgir. Não, vai surgir sim. Não, se está surgindo para o Bahia, é possível. O Grêmio vai de quem disputava a Copa do Brasil e Brasileirão, disputava, entre aspas, o Brasileirão, para a segunda divisão. Mas porque teve um momento que tinha um estofo financeiro, que não foi criado o Grêmio poderia ter repetido o Flamengo. É que o Grêmio foi incompetente. O Grêmio foi absolutamente competente em fazer a base jogar no time e entregar mais até que os caras do Flamengo, né? Porque a base do Flamengo, do Grêmio deu muito mais pro Grêmio do que a base do Flamengo. Tô dizendo os jogadores, o Vinícius Júnior e o Paquetá. A base do Grêmio jogou no Grêmio, ganhou título no Grêmio e deu dinheiro pro Grêmio. Mas aí na hora de contratar, na hora do conhecimento de futebol, o Grêmio poderia contratar o Gabigol, poderia contratar o Arrascaeta, poderia contratar o Everton Ribeiro. Tinha dinheiro para isso. E aí não buscou. Claro. Aí não buscou. E o Grêmio e o Inter tem uma empresa muito importante a lhes colocar muito dinheiro, que são suas torcidas. Grêmio e Inter tem faturamento de 80, 90 milhões por ano
com os seus torcedores e podem ter mais na medida em que venham provocar situações melhores. Bom, mas eu vou chamar o intervalo comercial, porque logo depois tem o resultado da pesquisa interativa. Mas já não te irritei hoje, né? Tá tudo bem, né, Bajazão? Eu não me irrito contigo, né, Pedro? Tá bom, muito obrigado. Voltamos Coitadinho logo do depois Mancini, do intervalo Pedro. comercial. Coitadinho do Mancini. Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos, na pesquisa Marcas de Quem Decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer o melhor. Resultado da pesquisa interativa do nosso Sala de Redação, Grêmio ou Brusque? Vitória do Grêmio, 53%, vitória do Brusque, 33%, empate 14%. Portanto, aí está o resultado e, sobretudo, o otimismo dos gremistas em relação a esta partida do Grêmio Porto-Alegrense amanhã contra o Brusque. E a informação que vem de lá, né, Leonardo, é que o gramado é muito ruim, é isso? No ano passado, o gramado era bom. O estádio era pequeno, mas o gramado era bom. Aí a informação que vem agora é de que tem problemas. Agora o estádio é pequeno e o gramado é ruim. Agora E a o luz estádio não é aumentou melhor. e o gramado é ruim. E a luz estádio não é melhor. O estádio é muito acanhado, né? É um estádio pequeno. 5 mil lugares, né? Um Tudo estádio muito vendido. pequeno. E, enfim, Ele é esse é um municipal. clube que vem se reestruturando. Eu me lembro de 2017. Ele quase tira o Corinthians de uma Copa do Brasil, perde nos pênaltis. É um clube que vem verdade. subindo de temporada a temporada. Tem investidores, tem toda uma gestão. E criou ali em Santa Catarina, que tem essa curiosidade, né? Aqui a gente é muito centrado na capital, mas Santa Catarina tem vários polos. E o Brusque é do polo ali, da questão da têxtil, enfim, é perto do litoral. Brusque criou um novo polo de futebol para bater lá com o Chapecó, para bater com os clubes da capital. O Joinville hoje está um pouco em baixa. Tem o Criciúma que está retomando. Santa Catarina vai mudando, né? A geografia mudando. vai indo, né? Havaí e Figueirense uma época forte. Não tem o depois grande vem clube do Chapecoense. estado, né? Sabe por que não tem? Teve o Joinville por um tempo, né? Durante mas a é o que década disse de o Potter, 80 era do por um Joinville. tempo. Chegou a ser ex-campeão, se não me engano. Isso eu lembro do Pianges, Marcos Pianges, nosso ex-colega aqui, né? Que tinha um personagem que era um manezinho da ilha chamado Almir. Né? E o Pianges, ele é figueirense, torce pro Figueirense, né? E aí no Almir, um dia perguntaram pro Almir de futebol, né? Ele falou assim, Almir, e tu torce pra quem? Ele assim, eu torço pro Havaí, né, querido? Torço pro Havaí, mas eu vou ter que falar, não adianta, o Figueirense é melhor, é maior. Figueira é maior. O Figueira é maior. Tava no Figueira é outro maior. lado, né? Figueira é maior, não tem. Eu sei que tem uma rivalidade, mas eu tenho que falar pra você isso aí. Tipo, ele vai fazer uma brincadeira, que é uma coisa genial, né? Como o Pian Gisele. Ele criou um personagem, botou outro time pra falar bem do time dele e do coração. Mas sabe por que isso Agora- acontece em Santa Catarina, Pedro? Porque o que a gente está dizendo, porque é o único estado brasileiro onde a capital não é o polo economicamente mais importante. Então tu não tem lá estrutura, gente para fazer E tem forças muitos polos regionais econômicos interessantes. Então tu tem times municipais. O cara que é lá em Lages torce pro Inter de Lages. O cara lá em Criciúma torce pro Criciúma. O cara lá de Chapecó torce pro Chapecoense e assim por diante. Agora tá surgindo, né? Quer dizer, Fenômenos municipais podem muito inscrever fortes. aí. Camboriú FC sim. vai dominar o futebol de Santa Catarina na próxima década. Tem muito dinheiro. Mas então quem é que tá vão fazendo time lá? Vão construir uma arena lá, Pedro, junto com vários empresários. Tem um projeto, É uma né? cidade maravilhosa, uma cidade que agora botou mais Arena de areia frente pro lá, Cristo, hein, né? pô? Aumentou. Tem um monte de prédio. O PIB de Balneário Camboriú é gigantesco. Eu acho que a próxima Chapecoense, eu acho que o Camboriú vai atropelar o Brusque nessa luta. Vai ser um... sabe que eu Porque tenho- os jogadores eu tenho vão um querer amigo- morar em Camboriú. Tem Tem um um amigo, aeroporto ali pertinho de Tem Navegantes. muitos que tem apartamento lá, Tem inclusive. O muito Neymar tem dinheiro. vários apartamentos. Eu Tem tenho um muito amigo, dinheiro Ayrton circulando. Marcondes, ele é de Passo Fundo. Ele saiu de Passo Fundo, se aposentou, foi morar lá em Camboriú. Aí eu fui visitar ele no apartamento dele, na beira do mar, assim. Aí perguntei pra ele, posso morar contigo? Ele não aceitou. Vista pro Mas- Cristo mas e tudo, eu né, Pedro? Me escalei, né? Me escalei, o que eu vou fazer? Ele tá Ah, o perdendo, Camboriú, né, Pedro? olha, Poderia Ah, ter shows todos os dias. Exata. Imagina o cara acordar, ele deve ter uma boa vista ali de Balneário Camboriú, né, do apartamento dele, que não deve ser fraco. E aí... Não, Boa Vista é Boa Vista. E É aí, forte. com o Pedro- É nosso ouvinte do sala de redação todos os dias. Imagina, Ayrton Marcondes. contigo Marca esse nome, cantando. quando for a Camboriú, pega um churrasco com o Ayrton Vou Marcondes amanhã. lá que eu te garanto. Vamos junto, né? Vou amanhã. Mas Vamos. Camboriú circula muito dinheiro, Acordar né? com o Pedro Inclusive, cantando. muitos empresários de jogadores têm escritório em Camboriú porque muitos jogadores estão se direcionando para lá, né? Então tem toda uma Neymar mecânica. tem E vai funciona rolar ali. uma arena ali de 15, 20 mil lugares, É. que também vai ter espaço para shows, porque Será a a Miami música brasileira. eletrônica brasileira que mais, E já essa tem mais um- forte Ah, é então lá, vai ser por causa da gramado Green Valley. artificial.
Vai ser gramado artificial, Maurício. Miami de altíssima brasileiro. qualidade. Já tem um clube ali que talvez é o você não vá Barra. morar lá, mas vá fazer um show, né? Então é isso. Não, que você como quer talvez? dizer. É claro que tu vai fazer um show lá. Óbvio, Santa Catarina, Mercado Gaúcho. Sabe que sábado, na transmissão da Rádio Gaúcha, com aquela tempestade, nós tivemos um negócio inédito. O Cléo Kuhn participou da jornada esportiva. Sim. Foi legal. Cléo Kuhn, tu te lembra? Tu participaste? Tá me ouvindo aí, Cléo Kuhn? Olha, Pedro. Cara, eu primeiramente vou mandar um beijo pro Cléo Kuhn, porque o Pedro apronta, essas eu compro. Eu achei Aí que tu tava comprou na hora. imitando o Hard, Olha, sabe o gente Hard? de Sabe o galera, Hard, ô Os Potter? caras Olha, começaram a tia. mandar mensagem. Ele fala, É. olha, tia. Pode chover, mas também pode não chover, né, tia? Cara, deixa eu beijo, fazer uma Cléo. pergunta. Beijo. Eu não sei se o Guerra tá com a gente ainda, tá lá o Guerrinha. Guerrinha, Arromba essas encrencas. me diz uma coisa, o Marcos Guilherme joga quarta-feira contra o Sport Clube Internacional? Se tem 12 ausências, não vai ficar com 13, né? Ah, e o Potter gosta Então o Inter vai ter que fazer 2 gols. Ele vai ter que fazer 2 gols que o Marcos Guilherme vai marcar. O Potter gosta do Marcos Guilherme. Eu tinha certeza que era gol do Patrick, tomou o terceiro cartão amarelo. Aí tem o Marcos Guilherme ali. O Marcos Guilherme vai Mas o jogar. Patrick segue na vida Ele do Inter na voltou. Sul-Americana. O alemão voltou novamente. Voltou? Hoje tá Não. E contente. voltou pra cá tão contente. E por que razão quer falar? Fala, alemão! Que recepção. E aí, Pedro, tudo certo? Ó, tu viste? Uma recepção rimada, inclusive. Que loucura, hein? Tá? Tô de volta, Alemão, Gaúcha deixaram Mais. longe daqui bastante tempo, hein? Eles estão tirando. Mais de mês. Então, eu vou chamar o Ministério Público para ver essas férias que andam tirando aí. Porra, Pedro. todo mundo tira férias, só o Maurício que não tira, coitado, o Maurício trabalha o tempo Fica inteiro. bravo com as férias dos outros. Com alegria, com alegria. Todo mundo tira 30 dias por ano aqui na empresa, Pedro. É. Todo mundo. A galera mais velha, ela se preocupa com as férias dos outros, porque lá na Atlântida é o Lelê, esse cara, que é o mais velho da Atlântida. Então ele fica preocupado, fica contando Ele dias. fica cobrando? Contando, Fiscal contando de dias. férias. Pergunta Aí eu vou te Bagé. contar. É, exato, aí fica cobrando, tá, mas de novo férias? Eu não sabia que tava na RH, Lelê. Não sabia que tava na RH. Só que Alemão, o que faltava. tem de novo aí, Alemão? Por falar em RH, Pedro, nós vamos trazer uma análise aqui de um movimento curioso, no mínimo no mercado, sabendo da taxa ainda alta de desemprego no Brasil, que é o aumento do número de trabalhadores que pediram demissão. Em 12 meses no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, 460 mil pedidos de demissão. E daí tem uma série de fatores, inclusive o retorno das atividades presenciais em algumas empresas. Porra, aqui Algumas no saldo vagas... de redação ninguém pediu para sair, Alemão, tá vendo? Mas dá Essas tempo malas ainda. todas Que ficaram. bom. Fica a dica. Continua Ainda tem reforçado o tempo. time. Ano de Copa, o cara pediu pra sair, só se for louco, A gente né? vai trazer uma análise sobre o mercado de trabalho e as transformações com a pandemia, Pedro. Nós teremos também no quadro A História da Minha Vida, uma publicitária, uma empreendedora, uma empresária importante do setor de gastronomia. Ela que é uma das sócias do grupo Press, Carla Tellini, vai contar a história dela e da construção desse grupo com várias operações da área de gastronomia em Porto Alegre, na região metropolitana. Vocês falavam de Balneário Camboriú, uma curiosidade, tem uma praia lá em Santa Catarina, um município que está discutindo mudança de nome. Itapema quer colocar na frente Balneário também. Quer ser Balneário Itapema. É uma discussão levantada na Câmara de Vereadores do município e que está em andamento. Será que muda? A ideia é exatamente seguir o caminho de Pissarras, de Balneário Camboriú e dar um nome que possa acontece? atrair mais turistas para a cidade. Entendi. Já bota que tem como se baldear. Mas no aspecto de explosão imobiliária, Itapema está muito no caminho de Balneário Camboriú, né? Se o São Sequinho coladinhos, ganhar né? outra eleição lá em Cidreira, ele vai botar Balneário de Cidreira. O Cecim, tá dizendo? É o Cecim. O Sequinho não Ele tá tem preso, como. né? Sequinho é o ovo do Colorado. Hoje tá no Inter, né? E Pedro, o Ministério da Justiça suspendeu 180 empresas de telemarketing. Sabe aquelas ligações que a gente recebe Pô. de 0300? Sei, E daí claro, ninguém, sei. e ninguém fala nada, não sabe de onde vem a ligação. Ah, que 180 saco empresas, aquilo. principalmente do sistema financeiro, estão com operações suspensas nas ligações. Vamos ver qual vai ser o impacto na vida real de quem recebe ligações todo dia com 0300. Eu baixei já- um aplicativo que se eu impede. não tem na agenda, não chama pra mim. Eu já tenho uma artimanha. Toda vez que toca uma dessas empresas, eu ponho no Viva Voz e disparo ali no Spotify as melhores do Pedro Ernesto. E o cara ficou ouvindo. É uma boa. É É uma boa. Cada um se defende do jeito que pode, né, Pedro? E a ligação Ainda te dou continua, uma força né? no Spotify, hein? Pinga Tu algum me na tua ajuda conta muito, lá. viu? Tu me ajuda muito, viu, Bajé? Vai Muito patrocinador do obrigado. Barcelona agora, tu vê. Muito obrigado. Então tá, Kelly Matos, tudo bem contigo, né? Segunda-feira, legal, solzinho, tudo certo?
Ah, pra quem trabalha domingo, segunda é uma barbada, né, Pedro? Tamo Acordei aqui. 6 da manhã, liguei a rádio. Porque o governo, não sei o que, da Fico muito notícia feliz na hora com a certa, audiência. volta às 7 horas da manhã. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos. Eu digo, meu Deus. Não tira férias, não é o que tu quer, que as pessoas não tirem férias. Trabalhando, meu nome é trabalho. Não tô falando que ele trabalha no RH da empresa? Ele acorda às 6h30 para controlar quem tá no ar. Quem tá no ar, claro. Então tá, senhoras e senhores, muito obrigado por tudo, né? Pelo carinho, pela atenção e pelas impropriedades que foram ditas nesse programa, que não são poucas, tá? E o Sala de Redação volta amanhã tem Grêmio e Brusque, quarta-feira tem Inter e São Paulo, futebol da Gaúcha tá demais. É que com o alemão a gente já entregou mais no horário, né, Kelly? Isso a gente já levou, o alemão já botou. Tá mais ou menos. Não, o alemão vai botar seriedade aqui no programa, tá? Tá boa. Então, olha aqui, ó, terminando aqui o Sala de Redação, o coro do Sala de Redação agora diz para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, o que vem aí, o Gaúcha.